Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vai no site dos caras, www.olapodcast.com, e conheça a infinidade de podcasts que tem lá. Lembrando que o Pod Esporte também está no Deezer, no Spotify e aqui no YouTube, que você, obviamente, já é inscrito. Se não é, por favor, vai agora aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o joinha, comenta, para que o nosso episódio chegue a cada vez mais pessoas e a gente cresça cada vez mais. Hoje vamos falar de um assunto que está super em alta, né? Afinal de contas, está rolando Copa do Mundo Feminina. Estamos gravando aqui, o Brasil já deu uma sapecada no Panamá, 4-0. Vai enfrentar a França no sábado, a gente está gravando aqui na quinta-feira. E hoje vamos falar sobre futebol feminino com ela, Gabriela Levesque, atleta do Santos Futebol Clube. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar falando aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre futebol feminino, aproveitar a Copa do Mundo e poder falar um pouco das minhas vivências como jogadora e tudo que vocês quiserem saber. Pô, que legal, que legal. Obrigado a sua presença. Sabe que a agenda é louca de trabalho, enfim, da sua agenda do clube, enfim. Mas eu queria começar o nosso papo falando, assim, primeiro, parabenizando, acho que toda atleta de futebol feminino no Brasil, ela é uma vitoriosa, independente de qualquer coisa, com independente certeza. do clube que chegue, onde esteja. A gente já teve aqui papo com atleta de futebol feminino, a gente já, de antemão, já te falo que você é uma vitoriosa de estar num grande clube, porque não é fácil fazer esporte feminino no Brasil, futebol, então a gente ainda vive, né, um mundo que é extremamente preconceituoso com várias situações, e que você já venceu, né? Dito isso, por que você começar com futebol? Né? Por que praticar futebol? Você não... Pô, eu jogava um monte de coisa no meu colégio e tal, não sei o quê, e o futebol foi acontecendo, foi natural. Como é que foi esse início seu? Então, eu sempre soube que era futebol. Era pra ser e tá sendo. Desde os 5 anos de idade eu jogo. 4, 5 anos eu já jogava em escolinha e eu era a única menina do time, só meninos. E se você me perguntar, de onde veio essa vontade? Não sei explicar, porque na minha família meu pai não é nada fanático por futebol, geralmente os pais, né, super fanáticos, meu pai não entende nada de futebol. Eu tenho um irmão mais velho, ele também nunca jogou bola, e simplesmente veio essa vontade, e depois que eu comecei eu nunca mais parei, e joguei muito tempo com os meninos, até jogar com as meninas, e hoje estou no Santos, estou realizando meu sonho, ainda tenho muitos que eu quero realizar, mas eu tô um pouquinho mais perto e eu tô muito feliz por tudo isso. É porque, pô, 5 anos, não deu nem tempo de você ver, estou vendo jogo de futebol e eu me apaixonei por aquilo. Não, foi só de jogar, vivenciar e tudo. Sim. Na escola que começou isso ou na rua? Foi. Era na escola que eu estudava mesmo, educação física, afinal tinha escolinha. E eu sempre entrei na escolinha, meus pais, graças a Deus, sempre me apoiaram. Nunca teve essa questão dos meus pais não deixarem eu jogar, então isso foi muito importante pra mim. Igual você falou, tem muitas meninas que passam por dificuldades. Só de você entrar no futebol feminino, você vai passar por um monte de dificuldade. Mas, graças a Deus, eu não tive a dificuldade dos meus pais não aceitarem, da minha família não aceitar. Então, eles sempre foram um apoio para mim. Hoje eu moro em São Paulo sozinha. Desde os 15 anos eu moro em São Paulo sozinha para seguir meu sonho. Meus pais são de Goiânia, eu sou de Goiânia. Então, acho que minha maior dificuldade já de antemão foi essa, né? Ter que vir em busca do meu sonho em outra cidade e sozinha, com 15 anos. E qual o nome do seu pai e da sua mãe, desculpa? Juliana e Geraldo. Dona Juliana e seu Geraldo, parabéns por deixar uma filha de 15 anos vir morar em São Paulo, tá? Porque Sim. Eu tenho uma filha, eu tava te falando, eu tenho uma filha de 16 anos que eu acho, e ó que eu saí cedo de casa pra morar, pra poder também jogar e tudo, Sim. Eu acho que eu não teria estômago pra deixar, apesar de seu sonho e tal, eu imagino que tenha sido uma coisa, eu vou, daquele negócio, tá no olho com os pais, eu vou, Sim. Pronto, acabou. Foi assim que aconteceu? Foi. Eles nunca nem cogitaram não deixar, porque eles sempre souberam que é meu sonho. E minha mãe faz tudo por mim, meu pai também. Então, assim, é lógico que eu acho que fica essa apreensão, né? Cara, minha filha sozinha em São Paulo. Mas isso me fez amadurecer muito. Hoje eu tenho 18 anos, mas algumas pessoas conversam comigo e falam, cara, não parece que você tem 18 anos. Porque hoje tudo que eu faço, desde os 15, tudo que eu faço é por minha conta. Então, supermercado, mesma coisa besta, né? Supermercado eu que faço por minha conta. Tudo, vou no treino por minha conta. Se eu tenho que resolver alguma coisa, eu mesmo faço. Então, assim, foi uma maturidade que eu gosto muito disso. Eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido isso pra mim. O esporte te obriga a isso, né? Se você não Sim. tem o mínimo de organização na sua vida pessoal... Disciplina também. Como é que você vai levar isso pra dentro do campo, pra Com dentro certeza. dos seus treinos, enfim. Mas vamos rebobinar um pouquinho. E aí você começou a jogar na escola, escolinhas, e aí qual foi o momento que você falou, cara, é futebol, realmente, você falou que, desde o início eu sabia que era futebol. Mas tem ali um momento, né, que eu imagino que seus pais estudar e tal, não sei o quê. Quando você chega aos, 13, 14 anos e fala, não, vou jogar futebol. Como é que foi isso dentro de casa? Seus pais, beleza, você falou que apoiaram e tal,
Mas aí dentro de uma escolinha, você já foi para um clube? Como é que foi essa sua... Sim. Porque tudo muito recente, né? Foi tipo ontem que aconteceu tudo. Então, mas eu lembro como se fosse ontem mesmo. Eu vejo eu com os meninos, dos 5 aos 13 anos, foi a época que eu joguei futebol com os meninos. Eu era a única menina do time. E aí eu participava da pré-equipe do Flamengo. Então, assim, naquela época era tipo, os melhores estavam lá. E eu tava lá nesse meio. E era muito competitivo. Até hoje em dia, criança com 10 anos tá num meio super competitivo. Claro. E naquela época também. Eu com 10 anos eu tava nos campeonatos que tinham. E eu sempre soube que eu queria aquilo, sabe? Eu não imaginava chegar no Santos e tudo mais, mas sempre foi minha vontade. Então, assim, sempre foi um sonho pra mim. E eu comecei a enxergar isso muito cedo, assim, eu quero isso pra minha vida. Eu falo que eu não consigo me enxergar em nenhuma outra profissão. Já chegou a minha mãe, muitas pessoas perguntam pra mim, que faculdade você faria, o que você tem vontade de fazer? E de verdade eu não consigo pensar em algo que me deixaria tão feliz igual jogar bola. Qualquer faculdade que eu faria, qualquer profissão que eu teria além de jogar bola, não é algo que eu consiga enxergar hoje. Talvez daqui uns 10 anos eu consiga enxergar alguma coisa, mas dos meus 5 anos até hoje eu não consigo ver nada além de profissionalizar. Já devem ter te falado isso, eu vou fazer aqui o ruim da história, mas... Sim. Eu sempre falo isso e estou vivendo isso bem perto para poder falar. Acho que a gente está em duas pontas bem distintas, né? Você acha que está no início da sua trajetória ali, né? De clube e tal, tudo, esse monte de coisa que você vai viver com certeza, que é muito bacana, é muito foda. E tô eu aqui no finalzinho da linha, chegando... E assim, o atleta, ele morre 2 vezes, né? Talvez hoje, e eu tive a sua idade já, e eu era exatamente igual a você. Cara, tudo que eu quero é isso, é viver. E tem que fazer isso mesmo. Não tô falando que, não tô aqui querendo te dar a lição. Pelo amor de Deus, cada um sabe o que faz da vida. E eu acho que você tem que viver isso intensamente mesmo. Principalmente falando de futebol, que é um negócio que, é gigantesco. Mas aqui vai ter um momento na sua vida que você vai falar, opa, isso aqui vai acabar. Sim. Isso aqui... E eu espero que quando você fale aqui, o futebol feminino já tenha explodido de vez. Você, tenha o seu pé de meia, a sua família, 8 gerações da sua família, tudo certo. Que, eu vou fazer o que eu gosto da minha vida. Sim. Mas pode ser que isso tudo não aconteça. É porque a carreira de jogador é curta, né? É muito curta. Com 40 anos já tá aposentando. Hoje em dia, com 40 anos, um médico, por exemplo, tá começando a carreira agora. Claro, tá saindo ali, tá começando a realmente, né, fazer o que tem que fazer com 40 anos. Sim. E aí você falou, eu tô com 40 e tô encerrando a minha carreira. Então, assim, de uns 3, 4 anos pra cá, foi um momento difícil pra mim, sabe? De perceber, de falar, putz, vai acabar, o que eu vou fazer? E eu jogo handball, né? Pé de meia, tudo que eu conquistei. Mas você não tem faculdade? Vida, tenho, eu fiz educação física e hoje eu trabalho com marketing. Tudo, beleza, tudo nada a ver no Brasil. Mas a gente, assim, é difícil a gente pensar ver essa chave, sabe? A gente, primeiro, aceitação, de falar, putz, vai acabar e tudo que eu fiz na minha vida, que eu me dediquei, é a única coisa que eu sei fazer da vida. Da parte prática, tem que me preparar, vai acabar mesmo. Então eu tenho que me preparar, calma lá, não sei o quê. E aí, o momento que eu ainda não cheguei, que é o fim. Esse vai ser doído. Mas, enfim. Eu acho que o que mais vai doer, pelo menos eu vejo, assim, eu com 40 anos, eu não consigo... Quando eu fico uma semana sem treinar, eu já fico meio doida. Assim, cara, eu preciso estar vivendo isso, eu preciso estar em campo, não consigo ficar parada, não consigo ficar sem jogar. Então, assim, daqui uns 20 anos, eu não sei mais como eu vou estar, mas provavelmente eu vou sentir muita falta disso, de querer estar em campo, querer estar fazendo o que eu amo. Sabe o que é o pior pra mim? Vou te chamar de Gabi, pode? Pode ser. O pior pra mim é sentir que eu não vou ter mais a minha rotina, sabe? O processo de treinar, eu gosto, diferente, acho que da grande maioria dos atletas, né, que eu convivi, pelo menos, todo mundo gosta de competir, de jogar, tá? Mas aqueles que gostam de se preparar, da rotina, do treino, que é o mais são difícil, poucos, né? que é o mais difícil, são poucos que gostam, e eu tenho esse defeito aí, de gostar, eu gosto desse processo. Mas isso é a melhor qualidade que você pode ter. Então, assim, eu vou sofrer muito por causa disso. E aí você tá me falando, né? Você gosta de treinar, gosta de estar lá, gosta de evoluir. Tal. Então, isso é uma coisa que vai me pegar. E nós que somos atletas, eu, pelo menos, eu sempre me cobro em estar sempre na minha melhor versão, no meu 100%. Então, assim, por exemplo, eu comecei a academia sério esse ano. Então, além de treinar no campo, eu ainda me dedico bastante na academia, porque eu vivo isso, eu gosto muito, eu gosto de estar sempre... Poderia até estar jogando handball, assim, no final de semana. Porque eu gosto de estar fazendo algum esporte, praticando alguma coisa, assim. Eu acho que eu nasci pra isso. Porra, então, que legal, cara. Eu quero muito, assim... Eu não gosto nem de pensar eu com 40 anos parando. Eu sei que vai acontecer, igual você falou. E meus pais também sempre falam isso pra mim. É importante ter um plano B. Com 40 anos...
ou eu torço pro futebol feminino tá estourado e eu ter uma vida feita, igual você falou, ou eu vou ter que procurar alguma coisa pra fazer. Aham. Então, assim, mas hoje, a única certeza que eu tenho é que eu quero viver disso, Eu sabe? fui lá na casa do chapéu filosofar aqui, só porque, sei lá, porque veio aqui na cabeça. Mas, meu, pelo amor de Deus, você tá no começo do caminho, tem mais é que se jogar de cabeça, viver isso tudo, porque o esporte ele vai te trazer coisas, sabe, que, pô, nada no mundo vai te pagar. Uma coisa que eu sempre falo também, né, eu tava lendo, por exemplo, que você é muito fã do Neymar. Sou. E, pô, quando o Neymar se machucou na Copa de 14, lá da joelhada, do Zúñiga, e aí quando ele, né, foi eliminado agora, mais recentemente, da última Copa e tal, a gente fala, o esporte ele tem uma coisa que é muito louca. O Neymar, ele, pô, vai financeiramente, vamos falar economicamente, meu, o Neymar, meu, Tá feito já. Não, tá feito. Até tá Neymar, as 8 gerações dele. Pra trás tá tudo bem, tudo. E eu, jogando o Campeonato Paulista, jogando um campeonato que foi muito importante recentemente pra mim aqui, o Sul Centro-Americano, que é como se fosse a Libertadores do handebol. A gente perdeu a semifinal dentro de casa, foi uma merda. O mesmo sentimento que o Neymar teve de perder a Copa do Mundo foi o meu, entendeu? Então, assim, independente do dinheiro e tudo, o sentimento da pessoa, sabe? Entenda, né? Não tô falando da importância de uma Copa do Mundo com o Sul Centro-Americano de handebol. Mas a cabeça, o que eu senti, o que ele sentiu, foi igual. Foi igual. Então o esporte é muito louco por causa disso. Então, meu, você tem muita coisa pra viver. Vai E viver muita uma coisa legal. também, entrando nesse assunto de jogador e tudo mais, eu, pelo menos, eu vejo que o futebol feminino não vai me dar milhões igual o Neymar. Isso é fato. Não preciso nem militar em cima disso, porque eu entendo que eu também não tenho. As meninas não vão ter a mesma visibilidade que o Neymar dá e tudo mais. Mas, por exemplo, eu não me vejo no fim da minha carreira optando pra jogar, tipo, num time na Arábia só porque vai me pagar milhões, assim. Porque futebol, pra mim, é competitividade. Eu não quero jogar pra ser rica, eu quero jogar porque é o que eu gosto, entendeu? Legal. Desde os 5 anos eu sempre quis jogar porque é o que eu gosto, não pensando em dinheiro, não pensando em fama. Então, assim, eu só quero jogar futebol pro resto da minha vida, estando no lugar que eu quero estar, sendo competitivo, fazendo o que eu amo, sabe? Porque pra mim futebol sempre foi isso. E vai ser consequência. Isso O tudo, resto é consequência. essa sua paixão, essa sua vontade de competir, de vencer, de jogar bola, assim, vamos falar bem no linguajar popular mesmo, jogar bola. Isso vai te trazer, isso vai ser consequência de dinheiro. Acho que toda pessoa que, não, vou jogar bola pra ganhar dinheiro. Eu imagino que a maioria das pessoas dos pais, principalmente, colocam as crianças, tem todos aqueles pais, não, vai lá jogar futebol. Se vem, e o Brasil é um país extremamente carente que, pô, vê a possibilidade de muitos... Mudar a possibilidade da família crescer em torno do futebol. Sim. Porque a gente tem muitos exemplos que deram certo, mas quantos deram no universo gigantesco? Então, pô, todo mundo que pensa no dinheiro primeiro... Não, eu acho que o caminho é por esse isso que aí. é o que eu falo, pra mim eu jogo futebol por amor. O resto, se vier consequência, mas em primeiro lugar é a minha vontade. Porque eu faço o que eu amo. Então, assim, pra mim não é nem um trabalho, eu tô de férias. Tô fazendo o que eu se amo. divertindo. Tô me divertindo. É assim, pra mim é o melhor trabalho do mundo. Eu falava isso quando era mais novo e tudo. Mas você fica jogando handebol. Eu falei, desculpa se o trabalho que eu faço é legal, bacana, e que você tá se enfiando aí na época da faculdade e tudo lá. Não é, né? O que eu faço é legal. E as coisas que o futebol proporciona também. Eu não estaria aqui hoje se eu tivesse alguma profissão normal, provavelmente. Se eu estivesse lá estudando e desistir do futebol, eu não estaria aqui. Então, assim, as coisas que o futebol proporciona é incrível. Muita coisa bacana. Ô, Gabi, e você... Como é que surgiu o convite do Santos? Então, até os 13 anos, igual eu tava falando, eu jogava com os meninos. Aí, com 14 anos, teve uma peneira da Federação Paulista aqui em São Paulo. E eu ainda morava em Goiânia. Aí, juntei com meus pais, a gente veio de carro, 10 horas de carro pra vir pra São Paulo. E aí, eu fiz essa peneira da federação, foi em 2019. E aí, eu fui aprovada pelo Santos, pelo São Paulo, pelo Corinthians, Ferroviária, Senhora! Todos os times que estavam lá, eles tiveram interesse. E aí, pela história do Santos, né? Todo mundo pergunta, por que você escolheu o Santos? Mas peraí, deixa eu te interromper. Essa peneira da Federação Paulista, como é que é? Tipo, a federação promove e os clubes vão lá pra ver. Vão os olheiros, né? Os treinadores. E aí tinham, acho que quase 1.000 meninas. E aí, separado em dias. E eu, chegando de Goiânia, nunca tinha passado por nenhum clube grande, assim. Não tinha muita experiência. Cheguei nessa peneira, saí de lá, fui entrevistada por alguns programas que estavam lá. Então, assim, acho que foi um dos melhores dias da minha vida. Porque aquele dia gerou uma chave em mim que, tipo... Da menina de Goiânia, chegando em São Paulo, tendo todo o destaque que eu tive aquele dia, foi muito importante pra mim. E aí, naquele dia que eu tive a oportunidade dos clubes me verem, eles fizeram o convite, e eu acabei escolhendo o Santos pela história, pelo nome.
Eu não me arrependo, assim, foi a melhor Como é que escolha foi eu isso? fiz. Tipo, botou na mesa ali, vai, Corinthians, São Paulo, Santos, Ferroviário, você falou, mais algum? Centro Olímpico. Centro Olímpico. Como é que foi? Tipo, eu imagino que, vai, com todo respeito, tá? O Centro Olímpico e a Ferroviária. História pequena perto dos três outros, vai, São Paulo, Santos e Corinthians. Então eu já imagino que você tenha descartado esses dois. Não precisa falar, porque, enfim. Aí tá, porque pela tradição do Santos, mas aí também São Paulo e Corinthians é tradicional. Sim, Pela formação, você diz? eu acho que, assim, não teve muito uma explicação. Tipo, foi o que eu senti, assim. Bateu o Santos. Porque eu, por exemplo, igual você falou, eu sou fã do Neymar. Então, acho que até nisso ele teve um ponto na minha vida, sabe? Entendi. De eu ter escolhido. Pelé também, né? Pela história do Santos. Todo mundo fala que a base do Santos é a melhor base que tem. Pô, Neymar foi revelado lá. Um monte de jogador. Tipo... Então, assim, eu acho que eu fui muito pela história do Santos. Eu conheci algumas meninas que treinavam lá já também, então eu pensei também que poderia ser mais fácil, né? E eu escolhi o Santos. Você conhecia as meninas da onde? Instagram mesmo, assim, tipo, era algo que eu tinha, tipo, como... Eu era fã, assim, sabe? Tipo, nunca nem imaginava que eu estaria dentro um dia. Entendi. E aí, entrei. Muito, muito massa. Isso foi em 2019. Isso, aí eu entrei em 2020. Aí, quando foi essa peneira? Foi final do ano? Foi, tipo, metade do ano, assim, em agosto. Aí, eles já queriam que eu mudasse naquele mesmo ano, em 2019. E eu tinha 14 anos na época. Aí, eu tava no meio do 9º ano da minha escola. Então, assim, aí eu pensei direito com meus pais. A gente falou, não, é melhor terminar. Você termina o ensino fundamental aqui em Goiânia e tudo mais. E ano que vem você vai. E aí, foi quando, em 2020, eu fui pro Santos. Janeirão você veio. Sim, aí veio a pandemia e tudo então mais. Isso que eu ia falar. Puta que cagada, né, meu? Sim. Aí você voltou pra casa, ficou em casa? Eu fiquei 2 meses em São Paulo e aí veio a pandemia ali pra março. Aí a gente voltou pra Goiânia, que foi um assim, pra muita gente foi péssimo e tudo mais. Mas assim, eu pelo menos passei com a minha família, né? Então assim, pelo menos eu tava em casa com a minha família e tudo mais. Aí só que os treinos era... Nossa, você ligava zoado, ali, você ligava o Zoom, pelo fazia prancha, pulava no sofá, tava quase quebrando o sofá de casa. Isso aí. Eu tenho uma varandinha lá que, pô, eu demorei muito pra mudar de apartamento pra ter uma varandinha pro meu churrasco e tal. Porra, e aí a varanda virou lugar de treino. Não, eu tinha que correr na garagem. E tinha que gravar vídeo e mandar pro treinador pra mostrar que você tava correndo. Meu Deus. Ficava eu correndo na garagem, no meio da pandemia. Que inferno. A gente também tinha treino tático. Então era tipo 3 horas da tarde, entrava no WhatsApp do professor, perguntava o que é transição ofensiva. Aí a gente tinha que digitar. A gente fez isso também. Vocês fizeram? A gente fez isso, mas isso me deu um aprendizado enorme, assim. Pô, bom pra cacete. Foi muito bom. Bom pra cacete. Tipo, a gente fazia no Zoom e aí, tipo, fazia um Zoom, aí explicava qual seria a tarefa. Aí juntavam alguns grupos, aí juntava cada grupo no seu Zoom, ali na sua sala, montava, aí no outro Zoom do grupo apresentava, sim, e tal. Foi, acho que as equipes, né, esportivas, algumas se reinventaram. Né? A gente se reinventaram. Graças a Deus passou. E aí aí, no meio de 2020 as coisas já voltaram, no final de 2020 já... Né, não estava tudo ok, mas já muita coisa voltou. A gente voltou, inclusive. Não teve competição em 2020. Teve, a gente foi campeão paulista. Ah, foi o seu primeiro, foi meu primeiro título paulista, sub-17. Meu título como campeão paulista, sub-17, foi bem no meu primeiro ano. E já jogando, Gabi? Já titular? Não, ainda... Pra mim foi muito difícil essa transição de sair de Goiânia, que eu era, assim, tipo, a melhor... A mina da parada. Sim, tipo... Lá era tipo 10-0 os jogos, porque não tinha muita competitividade. E nesses 10-0, 9 gols eram meus. Então, assim, eu sempre estava acostumada com isso. E aí chegar em São Paulo, que em São Paulo meio que você não vira mais ninguém, sabe? Você pode ser a melhor, né? Aqui em São Paulo você é só mais um. Então foi difícil também eu entender esse processo, sabe? Eu levei um tempo pra entender isso. Eu não entendia por que eu não era titular naquela época. E hoje eu vejo que foi tudo um processo, sabe? Eu não podia, tipo, dar um passo maior que as pernas, sabe? Importante, você entende hoje, por exemplo, você tá ali no time já há 3 anos. Chega uma menina do interior lá, enfim, de Goiânia, vai chegar, ela não vai jogar, porque tem todo um processo. Já tinham meninas que eram mais velhas que você, inclusive, e tal. Então, assim. Mas isso foi só a maturidade pra eu entender mesmo, porque naquela época pra mim não fazia sentido. Revoltada, é claro. Porque assim, como que uma menina. Eu saía de casa com 15 anos, morria de saudade de casa, porque naquela época eu não era acostumada ainda. Então, assim, além da saudade de casa, saber que você tava num clube que você não jogava, você só treinava e jogava 5 minutos. Então, assim, foi um momento muito difícil pra mim. Mas eu entendo que tudo aquilo fez parte do processo pra chegar onde eu tô hoje. Claro, a linda adolescência e seu ego enorme, né? O mundo gira em torno de mim, não eu em torno do mundo, entendeu? Então, eu acho que faz parte, acho que dependendo dos mundos,
todo atleta passa por esse momento, sabe? Pô, aquele negócio. Eu saio de casa, eu tô sofrendo, como se as outras pessoas também não estivessem fazendo coisas pra estar ali, né, naquele momento. Aí não jogo, e não sei o quê. Mas que bom que você soube, porque tem gente que surta nesse momento. Que bom que você soube passar. Mas uma coisa muito legal que eu posso falar é que eu nunca pensei em desistir. Independente desse Independente momento. disso, eu chorava de saudade de casa, sabe? Eu voltava pra Goiânia quando dava. Hoje também é assim, mas hoje eu tô mais acostumada. Mas naquela época eu voltava só de feriado, então era bem difícil. E quando eu voltava, eu ficava 2, 3 dias, voltava chorando pra caramba de saudade. Hoje eu já tô acostumada, mas em nenhum momento eu pensei em desistir do meu sonho, sabe? Mesmo jogando pouco, mesmo longe da família, mesmo abrindo mão de um monte de coisa. No começo também, quando eu vim pra São Paulo, eu morava no alojamento com as meninas. Então era eu e mais 8 meninas numa casa. Não era a melhor coisa do mundo também. E mesmo assim, eu nunca pensei em falar, não quero mais isso pra mim. Entendi. Cara, assim, esse negócio do alojamento, de você morar muito jovem, isso que eu falei, eu fico pensando na minha filha, eu sempre reflito na minha filha nessa hora, sabe? Tipo, como é que seria? Porque eu vivi isso, né? De morar em alojamento, uma galera e tudo. Se você não tem um mínimo de, que a gente falou um pouco antes aqui, disciplina, organização, e aí você acaba transferindo isso pro campo. Mas se você não tem isso na sua vida pessoal, você degringola. E outra, não que Goiânia seja uma cidade pequena, longe disso, né? Mas São Paulo, onde tudo acontece, né? Santos, você tá pertinho de São Paulo. Santos tem muita coisa pra você fazer. Ali tem muita coisa que pode te tirar do seu foco, né? Então, assim, você a todo momento mostra que, pô, realmente era o futebol que eu queria, que era isso que ia acontecer, que eu vou fazer isso e acabou. Não tem, meu Deus do céu. Você falou que, assim, o seu foco sempre foi o futebol, desde pequeno lá em Goiânia. Mas eu imagino, tenho quase certeza, que a rotina de treinamento lá era completamente diferente daqui. Com certeza. Qual foi a sua maior dificuldade? O que mais te assustou, assim? Tipo, tô saindo aqui de Goiânia, do clube que eu jogo, da equipe que eu jogo, para jogar no Santos. O que mais assustou ali no alto dos seus 15 anos, 16 anos? Eu acho que foi do nada eu ter que virar independente das minhas coisas, assim, tipo, antes meu pai me levava pro treino, minha mãe me levava pro treino, depois eu que tinha que ir sozinha. Assim, dentro de campo, no sentido de clube, eu era acostumada a treinar 2 vezes na semana no máximo. E quando eu fui pro Santos, que já é autodesenvolvimento, é treino todo dia, sábado, às vezes até domingo. Então, assim, essa questão também... Mas demorou pouco pra acostumar. Mas, assim, acho que a questão de estar sem meus pais, com 15 anos... foi o maior desafio da minha vida. Aquele copo que você deixa em cima da mesa. Que não vai ter minha mãe pra limpar. Pra limpar, pra pegar. A sua comida. Como é que é? Sim. Lá no Santos tem alojamento? No alojamento tem refeição? Tem refeitório no CT? Naquela época a gente almoçava junto com as meninas e tudo mais. Mas também tinha vezes que você tinha que fazer almoço pra todas as meninas. Mas assim, eu fiquei só acho que uns 8 meses. Fiquei até fazer 16 anos. Quando eu fiz 16 anos, minha mãe me emancipou pra poder morar sozinha. Então foi bem legal essa parte também, porque hoje eu moro sozinha em São Paulo e é algo que eu falo que hoje eu não abro mão mais. Porque no começo é difícil morar sozinho, mas depois quando você acostuma, você não quer voltar a morar com outras pessoas. Eu saí de casa, deixei isso aqui. Você vai voltar de casa, vai estar aquilo ali. E eu sei que alojamento, bem ou mal, que cada um respeita o seu espaço, sempre vai ter o folgado, sempre vai ter o porco que não vai lavar. Mas eu acho que a maior questão do alojamento, pra mim, pelo menos, é porque parecia que eu sempre estava no ambiente de trabalho. Igual eu falei, eu não considero que o Santos é o meu trabalho, tipo... como se fosse algo ruim. Mas, por exemplo, você já vai treinar com as mesmas meninas que você chega em casa com as mesmas meninas, aí você vai ter os mesmos assuntos sobre futebol, sobre treino. Então, meio que a sua mente não sai daquilo. Não sai daquilo, E, às vezes, pro atleta, é legal um pouco você viver pensar a vida, em outras coisas, viver a vida um pouquinho só, mudar um pouco de Mas eu falo isso, mas assim, chega final de semana... Você liga pras amigas. Eu vou lá jogar um fute, então assim, tipo, eu sempre tô no futebol. Até no meu momento de descanso, eu quero estar fazendo alguma coisa relacionada ao futebol. Futebol ainda tem a história do videogame e tal, que, pô, você tem lá o jogo e tal. Meu, foda, isso aí é um negócio que é muito louco mesmo. Você desligar a chavinha do futebol. Né? Tudo, você consome futebol o tempo inteiro. É raro acontecer isso comigo. Você bota na TV, qualquer canal, vai estar passando um replay de 1970, futebol. Mas sabe de uma coisa? Eu não sou muito fã de assistir futebol na TV. Porque eu já vivo tanto aquilo que aí quando eu tô um pouquinho livre, eu não ligo pra... Tipo, não ligo a TV pra assistir um jogo. É difícil. E assim, você vive o campo, né? Você vive o dia a dia. É diferente você ver na TV. É a mesma coisa você ir no campo ver o jogo como espectador e você vê na TV. É outra história, outra... Falei pra você aqui antes, eu sou botafoguense, eu na minha vida adulta nunca tinha falado sobre futebol, porque meu time não ajudava eu querer falar de futebol. Agora eu quero falar de futebol, fico os moleques do meu time lá falando, mas torcedor modinha. Eu falei, não é modinha, cara. Pelo contrário, é que eu não conseguia falar de futebol porque meu time não ajudava. Agora eu sou
Botafogo do Rio, somos líderes. Espero que até esse episódio ao ar continuemos com 10 pontos de vantagem. Vai dar tudo certo. Obrigado. Como é que é a sua rotina de treino, Gabi? Conta como é que é a sua rotina aí. Um dia de treino das sereinhas. Não é sereinha, é sereia da vila, né? Isso. Mesmo as mais novas não são sereinhas. Eu brinquei com você. A base fala sereinhas. Sereinhas? Então, sereinhas. Mas assim, até ano passado era muito mais corrido porque eu ainda estudava. Terminei ensino médio ano passado. Então eu estudava de manhã, era o tempo certinho de almoçar, eu já tinha que correr pro treino. Tipo, não tinha tempo pra nada. Ano passado era realmente... Loucura. Aí esse ano que eu já terminei a escola, tá sendo muito mais tranquilo, porque a gente treina, 2 horas por dia e eu passo o resto do dia livre. Uhum. Então, assim, eu falo que realmente é uma vida boa, né? Porque eu faço o que eu gosto, tenho bastante tempo de sobra. Então, hoje em dia é isso. Minha rotina eu acordo, mais ou menos a hora que eu quiser. Aí, hoje tá assim, né? Antes não era assim. Mas eu acordo, aí eu mesmo faço meu almoço. O Santos agora não tá cuidando dessa questão. Aí eu faço meu almoço, seguindo a dieta e tudo mais. E aí vou pro treino. Agora tá sendo à tarde. Dura mais ou menos umas 2 horas. E depois eu, por minha conta, faço academia. Vocês, no clube, vocês não têm um trabalho direcionado, tipo de academia ainda? Não, a preparadora física manda o que a gente tem que fazer, mas aí vai muito da pessoa, se ela vai querer... Ah, tá. Não é tipo um momento de treino físico da equipe na academia. Não tem isso. Agora não. Ano passado até tinha, mas agora a gente mudou de CT e ainda tá nessa transição. Vocês treinam em Santos, claro, obviamente. Não, a gente treina aqui em São treina Paulo. Aqui em São Paulo? A base treina aqui em São Paulo. Não sabia onde treina. Agora tá no Tatuapé. Não sabia. Sim. Aí a gente não tem ainda esse trabalho da academia, mas eu sou muito dedicada a isso. Esse ano eu peguei pra realmente treinar na academia, eu não falto, vou até de domingo. Então, assim, a preparadora física manda o treino. A princípio é pra todo mundo fazer, né? Mas assim, não tem essa... Aí, minha filha, é esporte coletivo, eu faço. Mas os objetivos muitas vezes são individuais. Ainda mais quando você cria gosto, né? Tem muita gente que faz academia forçado. E eu não vejo a hora de chegar o horário da minha academia. E aí, igual eu te falei, eu treino ali à tarde, depois quando eu volto eu fico de boa, vou ali na academia, pronto, aí matou o dia. Entendi. E é sempre isso. Acho que a tendência é, conforme você vai subindo de categoria, vai ficando mais intenso o negócio, né? Sua dedicação e tudo. Campeonato Paulista da sua categoria, você joga sub-19? Agora é sub-20. Sub-20. Ano passado era 17. Sub-20, como é que funciona? O primeiro semestre inteiro, o segundo semestre inteiro? Tem Campeonato Brasileiro? Como é que é? Como é que são as competições? O Paulista Sub-20, que é o mais importante aqui de São Paulo, ele vai começar agora nesse próximo semestre. Acho que é depois de agosto, assim, já começa. E a gente jogou o Brasileiro no começo desse ano. Então fica meia temporada de Brasileiro, meia temporada de... Aí tem uns campeonatos no meio que até semana passada eu tava jogando jogos regionais, que é... Jogou por onde? Era o Santos contra Guarujá. Claro, o Santos, cacete, o cavalo, animal. Mas assim, a gente não era um campeonato assim muito grande, portanto que a gente jogou contra Guarujá, esses times assim. A gente ficou vice, perdeu a final semana passada, isso. Sério? Mas... Perdeu pra quem? Pro São Bernardo. Eita. Só que esse campeonato, ele é adulto. E o Santos entrou com o sub-20. Então, assim, né, também tem essa questão aí. A gente tava jogando com mulheres muito mais velhas, né? Mas, enfim, aí tem esse brasileiro que a gente jogou contra... A gente viajava toda semana. Era muito legal, porque eu gosto muito dessa parte de viagem. Então, uma semana eu tava em Porto Alegre, depois eu tava em Curitiba. E aí, brasileiro... Todas as equipes que jogam brasileiro de... tem todos os times que entraram, né? Flamengo, aí tem os times do Rio, tem o Botafogo também, tem os times de São Paulo. E é uma competição bem legal, assim, a CBF capricha bastante nesse campeonato. Eu vou te fazer uma pergunta, pode parecer meio idiota, mas eu gostaria de saber. Como é que é o esquema de viagem de vocês? É avião? Sim. Avião, igual... Quando é mais distante de Porto Alegre, avião, vai hotel... Pro Rio jogar. Vai pro Rio jogar avião também? Provavelmente sim. Acho que tem tantos quilômetros vai de Entendi. avião. Mas é bem legal. O brasileiro é um campeonato muito legal, porque assim, a gente fica nos melhores hotéis, pega avião, aí toda semana você tá viajando. Eu gosto muito, assim, dessa parte. Isso é legal demais ouvir, porque agora com a história da Copa do Mundo, né? As coisas ficam mais em evidência, as pessoas ficam lembrando das Copas do Mundo e tal. Até bem pouco tempo atrás, o uniforme, por exemplo, da seleção feminina era o mesmo da seleção masculina, né? Tipo, parecia que sobrou aqui, vai lá, joga pra elas. E eu acho que as coisas vão se melhorando. As coisas vão se melhorando, foi ótimo. Vão melhorando. Essa situação de, por exemplo, para você jogar o Campeonato Brasileiro, você tem que ter obrigatoriamente uma equipe feminina, né? Acho que isso vai aos poucos abrindo horizonte, você falou que em 2019, quando você veio fazer o camp lá da Federação Paulista, tinham 1000 meninas. Eu imagino que
se tiver esse ano, ter mais de 1.000 meninas, sabe? Então, assim, é um processo gradativo. É muito recente a história do futebol feminino no país, né? De Copa do Mundo, por exemplo. Eu li esses dias que a primeira Copa do Mundo jogava 80 minutos, não eram 90, não eram 2,45. Eram 2 tempos de 40. Porque, enfim, entendia que a mulher é mais frágil e tal. E só puxando esse gancho, por exemplo, muito se falou aí, eu vi muita gente falando que, não sei se você acompanhou o amistoso da seleção feminina que tá jogando a Copa do Mundo contra a equipe sub-15. E até lá no clube, conversando com os moleques lá e tudo, teve uma galera que falou, não, isso é um absurdo, como é que é uma seleção, não é sub-15? Eu falei, gente, mas é sub-15. Tá bom, pega os moleques que tem aqui no clube que jogam handball de 15 anos, tem os moleques de 15 anos, você fala, meu... Já tem barba, já 2 metros de altura. Os moleques foram andando ser registrados, sabe? Parece que... É realmente aí, eu quero saber a sua opinião, tá? É realmente para uma seleção brasileira que tá numa Copa do Mundo tudo, empatar com uma equipe sub-15 lá da Austrália, enfim, pela valência física, se equipara realmente? Por exemplo, eu vou falar do meu caso. Eu joguei com os meninos até os 13 anos. E até os 13 anos eu era a mais alta do time, mesmo com meninos. Eu era, assim, a mais forte. E eu era, tipo, destaque até os 13 anos. Porque acho que os meninos ainda não tinham desenvolvido. Hoje, se eu encontro meus amigos que jogaram comigo naquela época, dá 2 de mim, sabe? Então, assim, eu acho que homem... É óbvio isso, eles são mais fortes, independente se... a Marta tem 38 anos e o moleque tem 15 anos. Às vezes ele já tem um corpo muito mais forte e tudo mais, a intensidade é muito mais alta. Então, assim, é complicado ainda. Quando eu vi essa notícia também, eu fiquei meio assim... Porque é complicado, mas querendo ou não, a força física ali... 15, 16 anos, os caras já estão muito fortes. O problema é a maneira que noticia, né? Tipo, perdeu para um time sub-15 e tudo. Mas, pô, tem toda essa questão da parte física, cara. Que eu fico imaginando, pô, um moleque, sei lá, aos 35 do segundo tempo, dá uma esticada lá de bola, meu, dá um sprint. Cara, isso é fisiologia. E hoje eu vejo, por exemplo, esses jogos regionais que eu tava semana passada, tava tendo jogo do masculino. Antes do nosso. E eu tava assistindo um pouco... Eu vejo que, pelo menos, o futebol masculino é muito mais, tipo, intenso, muito mais, por exemplo, mais na força. E o futebol feminino, eu acho que é mais tático. A gente treina muito tático, assim. Então, não tem, tipo, bola longa, essas coisas que tem muito masculino. Não coloca, tipo... Os caras tudo correria, força, e tudo mais. Futebol feminino, você vai ver mais tranquilidade, mais tapa... E assim, às vezes acaba que quando chega num amistoso contra os masculinos, quem vai se sobressair são os meninos que estão nessa correria, eu concordo muito com você. Mas eu acho que eu pessoalmente acho que a habilidade que a Marta tem vai ser melhor do que qualquer um daqueles sub-15 lá, entendeu? A habilidade tática, sabe? Eu não tenho dúvida disso, mas numa dividida... Mas numa dividida o moleque vai sobressair, né? Não tem jeito, entendeu? Por mais que qualidade técnica que a Marta tenha, ou que os outros atletas tenham, isso aí vai sobressair. Eu acho que não tem jeito. Falando em Copa do Mundo, e aí? Brasil vai até onde? Fala aí, solta Nostradamus aí. O próximo jogo é contra a França. Vai sair o episódio e o Brasil já vai ter ganho da França. Então, e eu sou meio suspeita a falar porque eu sou francesa também. Então, eu vi isso aí, você tem dupla nacionalidade, né? Meu pai é francês, meu avô mora lá. E eu me sinto meio brasileira, meio francesa. Não torce pra handball, não? Na França o handball é forte pra cacete. Porra, é muito bom. França as últimas 4 Olimpíadas... Mas o feminino, elas também são boas também, no futebol. No futebol também. Então, mas no handball, o feminino foi campeão olímpico em Tóquio, o masculino foi campeão olímpico em Tóquio. O masculino das últimas 4 Olimpíadas só perdeu uma final. Tem 3 ouros e... Absurdo. Os caras são absurdos. Enfim, aspas. Fecha parênteses. Mas seu pai é francês mesmo? Seu avô mora lá. É o Levesque. Isso, Levesque. O pessoal aqui, sempre quando eu vim pro Santos, me chamaram de Levesque, aí ficou assim. Quase ninguém hoje, se me chamam de Gabi, assim, dentro do time, eu nem acho que é comigo. Na sua camisa tá escrito que é Levesque? Levesque. Massa, bacana, pô. Bacana. Nome... Você tem, olhando, você sou tem traço francês, meio francês. Então, aí meu pai é francês, meu irmão também é francês, aí eu nasci em Goiânia, né? A vida é assim. Não, mas você tem nacionalidade. Tem. Mas não divide o coração no jogo Brasil e França, pelo amor de Deus. Então, vamos ver pra quem que eu vou torcer, não, né? como assim? Pelo amor de Deus. Não, meu sonho é representar a seleção brasileira, assim, tipo, vai ser, acho que das minhas metas de vida é jogar na seleção, seja sub-20, seja profissional. Eu tenho esse sonho de seleção brasileira.
Mas meu coração também é muito francês. Eu sempre, quando dá, eu vou pra França também. Eu me sinto francesa também. Você sabe que eu trabalho com uma das fisioterapeutas da seleção sub-20 de futebol, né? Ana Romancini. Ela é fisioterapeuta lá do clube. Eu tive com ela hoje, inclusive esqueci de falar que você. Não liguei o Lé com o CRE. Faço, claro que faço. O maior prazer do mundo. A Ana, super beijão, Ana. Sempre vê aqui o Pod Esporte. E ela, direto, tava agora mesmo. Teve alguma coisa? O que teve sub-20 agora recente? Tem uma convocação. Teve em Porto Alegre? Ficaram treinando? Teve alguma coisa? Acho que sim, isso. Então, ela tava lá, voltou toda cacetada de respiração, de gripe, enfim. Porque tava um frio danado lá. Mas enfim, então o Brasil vai ganhar da França, tá? Desculpa. Espero que sim. Assim, quem ganhar pra mim tá ótimo, mas eu tô torcendo pro Brasil nessa Copa, isso é óbvio. Aí o terceiro jogo do Brasil é contra quem? Oh, meu Deus. Jamaica é possível cruzamento, não é isso? Das oitavas. Enfim, não lembro. Onde que o Brasil vai? Até onde o Brasil vai? Eu espero que até a final. Todo mundo mas com eu acho que Estados Unidos tira o coração. Se pegar os Estados Unidos, eu acho que não tem jeito. Porque os Estados Unidos investem muito no futebol feminino. Isso que pega. Então, assim, meio que é obrigação dos Estados Unidos estar onde elas estão. É meio que caminho de algumas atletas, né, ir para os Estados Unidos. E aí, às vezes, estudar, né? Porque lá eles investem bastante, assim. Lá o futebol feminino é mais valorizado que o masculino. Então, assim, você vai ver, todos os países que forem longe nessa Copa é porque eles investem bastante em futebol feminino, investem na base, e isso traz resultado. Então, assim, não que o Brasil não invista tanto, mas não tem comparação o investimento que os Estados Unidos faz, outras seleções. Até acho que a França até investe melhor no futebol feminino do que o Brasil ainda. Porque, assim, cai no mesmo assunto da história da Olimpíada, né? Então, por exemplo, Copa do Mundo. Aí, sei lá, pouco menos de um ano, 6 meses já se começou a ouvir falar muito de Copa do Mundo Feminina, Copa do Mundo Feminina. Né? Agora tá todo mundo falando de Copa do Mundo Feminino. Bacana. Acaba a Copa do Mundo Feminina, dá 3 meses. E aí, né? O que a gente fala é a mesma coisa de Olimpíada, né? A gente sempre cai nesse limbo aí. Então, assim, eu acho que atender aos poucos, foi o que eu falei, é muito recente ainda o movimento do futebol feminino. A primeira Copa do Mundo foi, eu vou falar besteira aqui, mas 99, talvez? Não, antes disso, teve Copa do Mundo. Não vou me recordar a data. Mas é tudo muito recente, entendeu? Então eu acho que, assim, com o tempo as coisas vão melhorar. Você falou, putz, eu não tenho pretensão de ganhar o mesmo dinheiro que o Neymar e tudo, porque eu não vou ter a mesma visibilidade que o Neymar, não vou vender o mesmo número de camiseta que o Neymar. Tem toda essa questão. E eu não quero aqui entrar em questão de, sabe, de brigar, de militância, enfim, porque primeiro que eu acho isso bem chato, assim. Sim. Eu acho que pode ter que apoiar o esporte, porque, o esporte é do cacete mesmo, é fantástico. Eu acho que as mulheres têm que ter o mesmo lugar. Eu acho que se você gosta de futebol, acabou. É isso, você vai futebol. assistir tanto homem quanto mulher. E outra, não, eu não gosto. Por que eu tenho que, por exemplo, na rede social falar que futebol feminino, eu só não gosto. Eu desligo. As pessoas têm a necessidade de falar, de colocar opinião. É porque eu acho que incomoda bastante também ver uma mulher lá num espaço que um homem. Acho que ele se incomoda. Aí essa porra já não entra na minha cabeça. Por que incomoda, cara? Que ninguém tem espaço pra todo mundo, entendeu? Não vai, a menina tá tirando o meu espaço. Pelo amor de Deus, cara. E se tirar, competência, parabéns, aplaude, meu irmão, corre atrás, entendeu? Eu acho que isso é... Todo mundo pensasse assim, o futebol feminino porque eu acho... Eu acho que isso é muito simples de pensar, mas não é todo mundo, enfim. E pra mim, assim, óbvio que eu sou suspeita a falar, mas pra mim é exatamente a mesma coisa, sabe? Uma vez perguntaram, futebol feminino é diferente? Diferente como? São 11 jogadoras, são 90 minutos bola também. Redonda. A bola redonda tem as mesmas regras. Então, assim, não tem diferença, sabe? Tipo, futebol é futebol. O gol que o Brasil fez agora no último jogo. Golaço. Golaço, um trabalho ali de bola que futebol feminino é ruim. Assiste lá o gol. Assiste o gol. Então, assim, seria muito mais simples se todo mundo pensasse igual você. E apenas assistir isso porque é futebol. Independente de ser mulher ou homem, é futebol. Cara, e assim, e aí, o jogo foi ruim. Tem jogo ruim masculino também, jogo ruim feminino. Isso é aquilo que eu falo, cara. Eu não gosto. Eu não preciso falar que eu não gosto. Eu eu não gosto. Eu vou comentar com Gabi, não gosto. Não gosto. Futebol feminino um pouco lento e tal. Não gosto. Acabou. Eu não preciso ficar, mas eu não gosto, porque essas mulheres e tal. Olha ele ali, ó. Olha ele ali. Temos a honra de Bruno Venga aqui no estúdio. Beijo. Desculpa, Gabi, que o Bruno é... Tranquilo. Bruno é quase semi-pai do Pod Esporte, semi-pai. Boa. Mas eu acho que é isso, sabe? As pessoas simplesmente não precisam ficar massacrando o esporte, que, tem muita gente que luta, que briga. Tipo você, como a sua história, tem várias meninas que, saíram de, sei lá da onde, do interior de não sei da onde, do Nhoconhé do Norte,
para buscar um sonho, que é jogar futebol, enfim. Eu acho que isso é uma loucura, essas brigas que tem. Sim. Em rede social, principalmente. E por falar em rede social, temos uma TikToker aqui, quase isso, né? A gente tenta. Você posta bastante coisa legal, bastante uma vez bacana. Eu postei um vídeo sem pretensão nenhuma, foi no meio da pandemia ali, não seguia ninguém me seguia. Esse vídeo estourou, foi um gol que eu fiz de letra, deu 3 milhões de visualizações. O pessoal, assim, pegou acho que o mundo inteiro, não foi nem só o Brasil. Muita gente curtindo, comentando. Aí eu postei outros vídeos ali, mais de gols. Mas, assim, é um negócio que eu não invisto tanto, assim, eu tava te falando aqui antes. Eu acho que por eu ser um pouco mais reservado e tudo mais, eu não entro tanto nisso, mas eu tenho certeza que seria uma boa, né? Porque hoje em dia... Não, você me falou aqui que você treina 2 horas por dia, academia, não sei o quê. Acorda um pouquinho mais cedo, produz um conteúdinho. Sim. Pronto, porque eu acho que hoje rede social, e aí vamos falar de qualquer esporte, né? Acho que qualquer esporte, os atletas, eles hoje não dependem mais da grande mídia para poder ter patrocinadores, para poder ter parceiros e tal. Então eu sempre falo isso, que rede social é um baita de um caminho, uma baita de uma porta que se abriu para qualquer atleta mostrar o seu trabalho e, quem sabe, trazer coisas benéficas para a sua carreira, enfim, para a sua vida. E aí, grandes marcas começam a olhar para isso. Então, a gente estava até falando antes, tem muito TikTok que é muito mais conhecido, infinitamente conhecido do que muitos atletas de futebol. Sim. Então, já pensou? Gabi encaixa ali uma convocação, produzindo conteúdo bacana. É o prato cheio para marcas. Eu acho que isso é algo que eu realmente deveria investir mais, mas eu sou meio tímida também, eu sou mais reservada, assim, mas minha mãe sempre fala, aposta. Eu vejo que quando eu posto, realmente dá bom. Então, assim, é algo que eu ainda vou trabalhar pra entrar mais nesse meio. Você também. É meio fake tímido. Eu não achei que você é tão tímido assim, não. Eu desenrolo quando precisa. Você vai bem. Eu desenrolo. Porque tem os tímidos que você vai bem, você desenrola bem aqui no papo, então as coisas vão caminhando. Inclusive, já até aqui na entrada te arrumamos um papel para um filme, um job. Né? Luciana Vendramini, por favor, cumpra com a sua promessa. Já tá gravado. Tá gravado, tá documentado, então teremos Gabi então num possível filme aí, mais à frente. Gabi, seu maior sonho, qual o seu maior sonho como atleta de futebol? Meu maior sonho era profissionalizar, não viver de futebol, mas profissionalizar. E hoje eu realizei esse sonho. No começo desse ano eu assinei meu primeiro contrato profissional com o Santos. Então, assim, era o meu maior sonho de vida. E agora eu tenho outras metas para atingir, né? Viver de futebol, porque hoje eu ainda dependo dos meus pais, querendo ou não. Mas eu quero viver de futebol, não precisar ter outra profissão, poder fazer simplesmente o que eu amo, num clube que eu amo. Então, assim, eu quero sonhos também, jogar pela seleção, jogar uma Copa do Mundo, quem sabe daqui 4 anos. Opa! Estarei lá. 4 anos vai estar com 22, ó. Estarei lá. Então, assim, o meu maior sonho era poder falar, sou jogadora de futebol profissional. E hoje eu posso falar isso. Legal. E agora é continuar daí pra mais. Seleção, sempre pensando nisso. Sim. Você já teve alguma convocação? Não, ainda não. Mas vou ter. Tá na hora já. Pode anotar aí, tá gravado que eu vou ter. Eu vou até conversar com ela. Eu acho que eu precisava muito girar a chave de trabalhar meu corpo, né? Tipo, academia e tudo mais, e eu tô muito nessa pegada. Você acha que assim, a parte física talvez fosse um defeito que você... Sim. Defeito não, mas uma coisa a se melhorar. E agora eu tô 100% trabalhando nisso, então o resto é consequência que vai vir. Porra, que maravilha, cara. Não, tenho certeza que vai dar muito certo. Porque se o Brasil não quiser, alô França também. Aí, ó. Como é que funciona isso aí? Você não representou o Brasil em nenhuma... Não, se a França me quiser... Mas se você representar, você sabe como é que funciona? Sim, parece que se você fizer um jogo profissional, aí você já não pode mais. Tem uma burocracia, assim. Porque tinha... Não sei, mas já teve jogador que fez jogo... Não sei, profissional, talvez não. Que aí depois de um período, assim, de uma carência, de 4 anos, sei lá. No handball existe. No handball, eu acho que ainda é assim, 2 anos... Você joga para a seleção. 2 anos sem atuar pela seleção, você pode jogar por outra seleção. Eu não sei exatamente como funciona a burocracia disso, até porque eu falei, meu foco é a seleção brasileira. Acho que lá na França, pelo menos a última vez que eu fui para a França, começo desse ano, eu fiz alguns podcasts também, gravei para algumas revistas da França. Você fala francês bem, então? Falo francês, fui interessada em francês. Sutiã, croissant, eu também falo. Bonjour. Bonjour. E eu fui entrevistada por algumas revistas da França quando eu estava lá. Principalmente foi bem na época que o Pelé morreu. Então eles aproveitaram para puxar esse gancho comigo, eu estava lá. Mas acho que lá na França, ainda por não ter jogado lá, não tenho esse nome, né? Mas também é uma possibilidade aí, né? A Liga Francesa é forte?
O Lyon é o time tem o que Lyon, melhor claro. paga do futebol feminino. Um dos times que melhor paga. Vamos lá. O que é melhor paga? Você sabe valor? O Lyon, por exemplo. A melhor Puts. jogadora do Lyon, quanto que ela ganha ano? Você sabe me dizer? Não exatamente, mas eu sei que assim, vamos supor, um jogador ali do... Não sei, posso estar muito errada, mas eu acho que a que melhor ganha lá no Lyon deve ganhar o que um jogador de uma Série A ganha aqui. Um jogador normal, de uma Série A. É muita distância, né, cara? É. É muita distância. É. Eu vi, onde foi que eu vi? Posso também estar falando besteira, tá? Mas eu vi em algum lugar que a Marta ganha ano, sei lá, $400 mil, um negócio desse. Ano. Eu Temporada. não sei também. Pô, você parar pra pensar que o Mbappé agora teve... Você viu essa do Mbappé? Vai pra casa do chapéu, cara. Agora mata a fome do mundo com esse dinheiro. Cara, é um negócio que, assim, eu acho que perde a mão, sabe? Sai de qualquer estratosfera que dá pra começar a E conversar. sabe de uma coisa? Antes, quando eu tinha ali dos 5 aos 13 anos, eu tinha aquela imagem de jogador de futebol, milionário, vou comprar minha Ferrari e tudo mais. Hoje em dia eu vejo que se eu viver de futebol, fazendo o que eu gosto, ali 2 horas por dia no meu treino e ganhando um salário que eu consiga ter meu carro, minha casa, tá tranquilo, assim, porque eu vou estar fazendo o que eu amo, sabe? Então, assim, eu também não imagino mais igual, tipo, salários milionários, vida milionária, sabe? Eu só quero estar feliz fazendo o que eu gosto. Qual a porcentagem dos atletas que realmente chegam a esse chega, patamar, né? entendeu? Do futebol feminino também Não, esquece. Esquece. Você consegue me dizer mais ou menos quanto... Quem é a principal jogadora hoje que joga no Brasil, que atua no Brasil, que tá na seleção? A grande maioria joga no Brasil? Que é uma das mais bem pagas que eu sei é a Bia Zanerato, do Palmeiras. O que é bem pago? Você sabe Uns dizer? 100 mil, eu acho. Eu acho, posso estar falando 100 muito mil errado. Mês? É, eu acho. 100 mil mês é uma bica, 100 mil mês é massa. É, mas é a melhor paga acho que de todo aqui Não. Claro, dos você pega... clubes. Tem jogador de vôlei que ganha isso. Mas eu posso estar falando muito errado. Não, Isso foi tá bom. coisas que eu pesquisei na internet. Nunca me falaram nada. Se você pesquisar na internet também vai. Só não vamos viralizar da maneira errada. A Gabi fala que... Cancelada, eu não sei, eu não conheço ela, não sei. Mas eu imagino que seja mais ou menos isso. E aí quando a gente fala que melhor ganha 100 mil, eu fico imaginando que, pô, é uma no universo, né, enorme. Mas, por exemplo, hoje eu vejo que se eu um dia chegar nesse nível, fazendo o que eu gosto, eu vou estar muito satisfeita, sabe? Tipo... Claro. Não preciso estar ganhando milhões igual o Neymar, assim, eu fazendo o que eu gosto, conseguindo me manter, pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Seu contrato com o Santos é de quanto tempo? Esse que eu assinei profissional é só até o final do ano. Até o final do ano. Então, você assinou no início do ano? Foi um ano que você assinou? Mas foi eu mesmo que optei mais por isso, né? Pra ficar livre também, porque, querendo ou não, até multa de rescisão, mesmo sendo de base, as multas são altíssimas. Então, assim... Onde o cara talvez ganhe dinheiro, né? E aí, por exemplo, no futebol feminino, você não vai pagar milhões por uma jogadora. Se o contrato não acabar, você tem que lute, Claro que porque não. o clube não vai arcar com... Você joga com a 10, Gabi? Joguei umas temporadas. Esse último campeonato não tava, mas a maioria das temporadas, assim, ano passado e esse ano, eu fui a camisa 10. Caralho, com a 10 do Santos, meu. Essa porra é muito emblemática, cara. É muito. Pra mim é um peso enorme, mas eu amo, assim. Tipo, é uma sensação que eu Cara, é 10 do muito. Santos, né? Agora que eu liguei o negócio, cara. Puta merda, hein? Quantos 10 o Santos teve, né? E teve o 10. Teve o Pelé. cara. Então só de ser do Santos, né? Já pesa 10 vezes mais. Muito. Mas é muito bom. Gabi, cara, obrigado. Acho que, pô, você falou que era tímida, eu falei, vixe, não vai render o negócio e tal. Pô, meu papo demais, papo 10, papo fluiu, papo foi bacana. Desejo muito sucesso a você. Muito obrigada. Tenha sempre as portas do Pod Esporte aqui abertas. Sempre falo isso, porque às vezes vem aqui uma galera que, pô, tá no início da carreira, tá? Pô, vai pra Olimpíada, ou igual você tá no início da carreira. Vai ficar famosa e sumir não, viu? Quando a gente mandar mensagem, depois você volta. que a seleção me convocar pra próxima Copa do Mundo... Aí você vem. Eu volto. Aí eu quero ver você vir mesmo. Aí vai ficar bonito, vai trazer camisa, aí vai fazer um bafafá. Lógico. Mas obrigado demais, espero que você tenha agradeço. curtido o papo, né? Acho que a ideia aqui é a gente dar espaço pro futebol feminino, falar sobre o futebol feminino e trocar ideia sobre quem é você, aonde você quer chegar, o que você já fez, o que você quer fazer. Então eu acho que, pô, ficou muito bacana o episódio, obrigado. Dá o seu recado final Eu aí. que agradeço a oportunidade aí, é sempre bom estar podendo falar sobre futebol feminino, podendo falar um pouco sobre minha carreira também. Hoje com um pouco mais de maturidade também, eu aposto que daqui 4 anos eu vou ter muita mais. E, enfim, muito obrigada pelo convite. E para as meninas que sonham em jogar futebol, né, eu sempre falo, acreditem no sonho de vocês, eu vim de Goiânia, vocês podem estar vindo de qualquer lugar. Para os pais que estão assistindo isso, incentivem os filhos de vocês, que isso é muito importante. Boa, obrigado demais, Obrigada. sucesso,
tenha certeza que você tem mais um torcedor agora Muito pra sua obrigada. carreira, tá Muito bom? obrigada mesmo. E pra você que acompanhou esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Olá Podcast, Deezer, Spotify e aqui no YouTube. Papo muito bacana, muito legal. Vamos continuar torcendo pela nossa seleção feminina nessa Copa do Mundo e torcer pra na próxima a Gabi tá lá. Certo? É isso. Valeu, um abraço, até a próxima. Obrigada. Fui.